Paira hoje no mercado o entendimento de que o pagamento de valores a título de premiação é regulada pela Lei nº 5.768 de 1971, que é a lei federal que, entre outros assuntos, regula a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde ou concurso a título de propaganda. Sobre este tema, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito desportivo, Dr. André Ferrer Júnior. Obrigado por atender a Rádio Justiça, Dr. André. É um prazer, Arthur. O que trata especificamente esta Lei 5.768? Então, Arthur, hoje é uma lei federal que regula a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde ou concurso a título de propaganda, né? Então, basicamente, essa lei regula esses termos aí. Certo, mas qual é a dúvida existente? Então, o que acontece hoje, né? Existe o entendimento de que o pagamento de valores a título de premiação é regulada pela Lei 5.768 de 71, como você bem falou, né? Especificamente, em relação ao artigo 1º caput dessa lei, estabelece que é necessária autorização do Ministério da Fazenda para que haja distribuição gratuita de prêmios a título de concurso ou operação assemelhada. Além disso, no caso dos esportes eletrônicos, algumas publishers e produtoras de competições possuem o entendimento de que, enquadrando-se na descrição realizada pelo artigo 1º caput e parágrafo 1º da própria lei, os campeonatos de esporte seriam tratados como concursos em atenção ao disposto de uma portaria do Ministério da Fazenda de que teria a necessidade de solicitar autorização da Caixa Econômica Federal, né, que é vinculada justamente ao Ministério da Fazenda, para a distribuição da premiação, bem como levar o contrato de participação de seus campeonatos assinado junto aos clubes participantes a registro na referida entidade. No entanto, essa sistemática adotada por essas publishers e produtoras de competições não observa a regra expressa disposta no artigo 1º do parágrafo 3º do mesmo diploma legal, que estabelece que é vedada a distribuição dos prêmios em concurso em dinheiro, que pode realmente incidir um certo risco para as publishers e produtoras de competições que adotam essa prática, tá? Então, o que deveria acontecer? Na prática, essa lei nunca deveria ter sido aplicada ao mercado de esportes eletrônicos. Hoje a gente tem mais do que uma consolidação de que os esportes possuem o status de esporte, de modo que as competições realizadas sobre as modalidades devem ser realizadas em atenção à legislação aplicável, qual seja a Lei Pelé, que é aí que todo mundo está acostumado a ver e ouvir quando a gente fala de legislação aplicada ao esporte, tá? E eu afirmo tranquilamente que os esportes hoje têm esse status por algumas razões importantes, visto que o Ministério do Esporte já concedeu visto de trabalho de atleta profissional para cyberatleta brasileiro e estrangeiro. Hoje a jurisprudência já manda a aplicação da Lei Pelé para as relações entre cyberatletas e clubes, por exemplo. E ainda existem hoje alguns projetos de lei de incentivo ao esporte, referentes aos esportes aprovados pelo Ministério do Esporte, tá? Esses são alguns pontos. Sem falar que a Lei Pelé expressa implicitamente, perdão aí pela correção, que as entidades esportivas devem ter autonomia quanto à sua organização e funcionamento, o que é um comando constitucional do artigo 217, de modo que é certo o direito das entidades desportivas privadas convencionarem conforme a vontade das partes, de como se dará a relação jurídica entre elas sobre a organização e disputa da competição, bem como do pagamento de premiação. Certo? Dr. André Ferrer Júnior, o senhor poderia citar um exemplo do que é a distribuição gratuita de prêmios? Olha, a distribuição seria justamente pela participação de um clube ou de uma equipe numa determinada competição. Então, quando existe uma competição organizada por, alguma empresa organizadora de conteúdo, enfim, ela ao invés de qualquer precedente para realizar o pagamento, ela justamente realiza o pagamento de uma taxa de participação
só para que o clube participe da competição, tá? E aí existem outros direitos envolvidos aí. E onde entra o Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda, na verdade, ela é a entidade que pede que exista autorização da distribuição gratuita de prêmios a título de concurso ou operação assemelhada, tá? Só que, no caso aí que a gente está tratando, não existe essa necessidade. E aí é a grande questão que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. Porque em competições desportivas, a gente entende que a própria entidade organizadora da competição pode realizar esse pagamento gratuito e a título de prêmio, sem a necessidade de vinculação à Caixa Econômica Federal, que é um requisito do Ministério da Fazenda, para os seus próprios participantes. Tá? Estamos conversando com o advogado especialista em direito desportivo, Dr. André Ferrer Júnior, ele que fala a respeito da regulação da distribuição gratuita de prêmios. Há pouco, Dr. André Ferrer, o senhor falou da Lei Pelé. Eu queria, com mais detalhes, qual a relação da Lei Pelé entre os cyberatletas? Perfeito. A gente tem aí no nosso ordenamento jurídico o artigo 217 da Constituição Federal, que justamente dá autonomia para que as entidades desportivas regulem de forma autônoma a aplicabilidade da legislação esportiva. E aí hoje a lei que aplica o desporto nacional é a Lei Pelé. Tá? Existe o desenvolvimento da nova Lei Geral do Desporto, mas ainda não entrou em vigor. E a lei que estabelece a regulação do ordenamento jurídico do desporto é ela. Então, a partir desse momento, considerando que os esportes eletrônicos possuem status de esporte, nada mais é do que a aplicação da legislação do desporto sobre uma atividade fim, que é justamente os esportes eletrônicos. Tá? E esse cyberatleta, ele disputa por conta própria ou ele é integrante de alguma equipe, de algum clube, melhor? Eles são organizados por equipes, mas eles têm uma gerência de um clube, né? Hoje a gente tem diversos clubes pelo país que nasceram dos esportes eletrônicos já na sua essência, a exemplo da INTZ, da Kabum, da Red Kennedy e até do Flamengo aí, que começou a adentrar nos esportes eletrônicos, apesar de atuar bastante tempo nos esportes tradicionais, e elas se organizam de uma forma autônoma, com diversas modalidades, né, que são praticadas, a exemplo do FIFA, do League of Legends e do Counter-Strike, algumas modalidades citadas aí, de uma forma autônoma. Certo. Daí mantém uma relação de trabalho, é isto, com os cyberatletas. Considerando que a Lei Pelé é a legislação aplicável, hoje os atletas possuem contrato com seus próprios clubes, com base na carteira de trabalho, numa parte, e a outra com exploração da sua imagem perante televisão, mídia, eventos. Então, considerando que a Lei Pelé permite a possibilidade de pagamento do total da remuneração de 40% na imagem, a gente geralmente faz os contratos com essa base, pagando 60% da remuneração na carteira de trabalho e 40% como exploração de imagem. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito desportivo, Dr. André Ferrer Júnior. Ele que falou do artigo A Equivocada Submissão dos Torneios à Caixa, falando da regulação da distribuição gratuita de prêmios. Dr. André Ferrer Júnior, os agradecimentos. Agradeço pela participação na Rádio Justiça e foi uma honra poder contribuir um pouco no cenário jurídico, principalmente em relação ao problema aí da vinculação de prêmios
por meio de contratos com a Caixa Econômica Federal.